Vamos lá para mais um causo. Então vamos embora. Um tempo atrás, uns dias atrás, deixa eu ver se eu arrumo aqui a iluminação. Acho que aqui tá ok. Há um tempo atrás, eu fiz um curso de pedreiro. Eu precisava aprender, coloquei na minha cabeça que eu precisava aprender a levantar uma parede, a fazer algumas coisas, que eu estava com umas ideias exatamente para que esse estúdio aqui acontecesse há um tempo atrás. Na verdade, eu estava pensando assim, se eu souber um básico, pelo menos, eu vou já montando. Eu estava na loucura, eu preciso ter a minha casa e tal, não sei do que. Se eu tiver um terreno é mais fácil, porque aí eu compro as coisas e eu mesmo faço. Então eu estava nessa pegada aí. E aí eu fui lá e comecei a fazer o curso. É um curso da prefeitura que existe até hoje, da Água Branca, do Parque da Água Branca, é alguma coisa assim. Quem mora em São Paulo sabe. Aí, nesse curso que eu me inscrevi e tal, tudo mais, eu comecei a ir. Aí foi um dia, 2 dias, 3 dias e tal, e continuei indo. Todas as vezes que tinha uma aula falando de, tem tanto um cálculo de cimento, tem um cálculo de areia, tem um cálculo de pedra. Daqui a pouco eu escutava, eu sentia, começava a sentir umas tonturas assim, muito esquisitas. E aí daqui a pouco, quando eu vi a minha imagem, um cimento batendo aqui assim, ó, estourando, o cimento caindo de cima assim, ó, estourando aqui na minha cabeça assim, e meu pescoço aqui, ó, abrindo. Aí nisso tava lá falando, eu dava uma tontura primeiro e começava a ver essa imagem. Eu falei, espera aí, por que eu tô... Tá doido? Por que eu tô pensando nisso? Rapidinho eu vou ver, viu? Espera aí, vambora. Aí começou a dar uma tontura, eu falei, opa, deixa eu ficar ligado aqui, que é isso, né? Aí veio na minha tela mental uma imagem. A imagem era o cimento vinha lá de cima, e agora eu tava vendo de uma forma mais consciente. Uma pessoa jogou, sendo que ela tava meio dando risada, o saco de cimento de 50 quilos bateu aqui, eu fui para trás, e aqui o meu pescoço abria assim, rasgava, né? Saía sangue assim. Então, e eu morria. Aí daqui a pouco eu lá falei, caramba, olha, tem alguma coisa aqui no ar. Beleza. Daqui a pouco uma tonturinha, de novo a imagem. Aí eu falei, peraí, comecei a pulsar energia ali na sala. Aí tinha um cara que ele ficava, um espírito, olha só, meio gordinho, né, moreno, alto até assim, aparentando ter uns 20 anos no máximo, com uma camiseta polo, umas listras marrom e um amarelo quase marrom e amarelo, meio gordinho e tal, usava óculos. E aí ele estava junto quando eu observei, ele estava na cadeira de trás de um outro cara falando na cabeça dele, olhando para a cabeça dele assim, ó, sai daqui, não vai não, meu, você pode morrer, isso daqui é perigoso e tal, não vai não, mirando bem na nuca do cara. E eu falei, olha só, e aí, amigão, dei uma energiazinha nele assim, joguei energia nele, ele olhou assim assustado, olhou pra mim, eu falei, por que você tá fazendo isso? Você tá bem? Você tá precisando de ajuda e tal. Ele falou assim, não, sai daqui desse curso, vocês vão morrer, esse negócio é muito perigoso e tal. Aí, conforme ele falou pra mim, ele deu uma brecha de energia. Eu não tenho como falar de outra maneira, que eu fico sabendo da vida dele. Na mesma proporção que ele também fica sabendo uma parte da minha. Então, na vida dele, o que era? Ele era uma pessoa criado pela avó no estilo chamado pela população ou preguiçoso, ou que só quer saber, é mimado pela avó, ou que só come biscoitinho com Toddy, né? Nessa linha aí, mais ou menos. E ele era um pouquinho desengonçado. Parecia que ele tinha um atrasozinho mental. E aí todo mundo falando, né? Não, esse menino aí tem que trabalhar mesmo. Todo mundo falando, e ele tinha eu acredito que ele tinha algum atrasozinho mental e tal, porque ele tinha um atraso também na escola. Mas não só por isso, né? Eu, por exemplo, repeti 3 vezes a 5ª série. Aprendi a ler com 15 anos. Isso é história para outro tempo. Mas para você entender... não era isso, era algo que era nele. Eu falava assim, eu acho que ele tem um probleminha aí.
E aí todo mundo ali em cima da avó, né? Não, esse menino aí vai ser um vagabundo, esse menino não sei do que, esse menino é preguiçoso, só quer jogar videogame, comer e dormir. E era exatamente isso, porém, ele não tinha uma compreensão que ele estava fazendo aquilo exatamente de sacanagem. Ele gostava de fazer aquilo, mas não era uma sacanagem. E aí o pessoal fala assim, não, esse menino tem que... Põe pra fazer, não, mas ele não tem estudo. Põe pra fazer alguma coisa, sei lá, ajudante de pedreiro, alguma coisa assim do tipo. Fica cara ali na cabeça dele e tal. E a avó e todo mundo, a avó pressionada pela população que sabia da condição do neto e tal, tudo mais, mas tratava ele como um coitadinho e... Todas essas questões aí. No final das contas, ela falou assim, você vai trabalhar assim, você é um preguiçoso. Ela começou a repetir o que os outros estavam falando. E essa pessoa começou aí. Quando ele chegava lá, em qualquer trabalho que ele fazia, ele era motivo de chacota. Por quê? Porque tinha um atrasozinho e o pessoal gostava de tirar um baratinho com ele. Então, fulano, pega aí, pega isso, pega aquilo, para ver se o cara tinha força. Porque ele era alto, ele era gordinho e tal, mas era desengonçado. E aí, nessas brincadeiras todas, teve um momento que eles começaram a falar assim, joga para fulano que o que você jogar ele vai pegar, o que jogar ele vai pegar. Jogava uns sacos menores de argamassa, jogava, ele pegava, quase caía, e o pessoal dava risada, da próxima vez eu vou conseguir pegar, porque ele achava que isso ia dar Ele só estava nesse trabalho por causa que ele era o motivo de chacota da galera. Porque, por exemplo, se o patrão fosse ver assim, ele produz, não produz, manda embora. Mas não mandava porque ele, de certo modo, ele era a chacota da galera. Entendendo esse cenário, olhando para esse cenário, o que aconteceu? Tinha dois rapazes, estavam descarregando, eu não sei exatamente o lugar. Mas o caminhão, ele era amarelo, era um caminhão antigo, era um caminhão de caçambão aberto, assim e tal, tudo mais. E os caras pegaram o saco de cimento de 50 quilos e dois juntos levantou de lá e jogou para ele. Já tava jogando assim, né? Para ver ele se lascar mesmo, para ver ele se quebrar, para dar risada e tudo mais. Ele foi pegar aqui, então ele nem esperou, assim, sabe? Ele falou assim, qualquer coisa que vier eu vou agarrar. Sendo que aí ele não calculou, ninguém calculou na verdade. Quando chegou o cimento que veio daqui, ele pegou assim, caiu com certeza, era 50 quilos, jogou ele para trás e ele bateu a cabeça na guia assim, da calçada e o cimento fez, mas isso aqui assim, então quebrou o pescoço, morreu. O cara morreu desse jeito. Final das contas, aconteceu, acidente de obra. Acontece e o cara morreu. Mas ninguém foi o culpado exatamente. Logicamente que aquelas consciências serão cobradas no tempo certo. Mas esse rapaz estava preso nesse loop. Do tipo assim, o cimento pegou aqui, ele já aumentou. Na consciência dele, o cimento pegou aqui, levantou isso aqui, abriu isso daqui e jorrou sangue. Não aconteceu nada disso. O que aconteceu foi que ele bateu a cabeça, ele foi bem mais para trás, e na hora que ele veio para trás assim, tinha uma guia um pouco mais alta que bateu e fez isso aqui, com cimento, com o tanto que já estava vindo. E ele morreu. E aí, como ele ficava só nesse looping de ver a morte dele, ele falou assim, ninguém poderia trabalhar com isso na cabeça dele, na mente dele, até um pouquinho dessa questão desses atrasozinhos, dele achar assim, as pessoas não deveriam ou não poderiam trabalhar com isso. Ele não viu que ainda, ele não tinha sacado que foi uma sacanagem dos caras que eram amigos deles que estavam fazendo isso daí. E o cara estava infernizando, eu não sei se em todos os cursos de pedreiro, mas naquele em específico. O que isso causa numa sala de aula? Causa essa tonturinha, causa também uma falta de foco naquilo que está sendo dito, né? Pode causar uma vontade de vomitar e também vontade de desistir do curso, entendeu? Ou seja, ele estava atrapalhando, ele morreu pensando que ia poder ajudar depois, ele estava atrapalhando, ele estava sempre preso, sempre estava pensando como foi a forma dele morrer. Eu falei, não, amigão, aconteceu uma outra coisa, aconteceu de um outro jeito. Enquanto isso, mandando mensagem, mandando impulsos de energia para ele e tentando avisar para ele como que aconteceu. Ele falou, não, os caras eram meu amigo. Então assim, para eles, quem estava contra ele era eu.
Não, os caras ali eram meu amigo, meu, mó firmeza, os caras eram parça. Aí eu não quis jogar assim, não, foi os caras que te matou, porque se você ficar jogando muito disso, uma pessoa que já tá na raiva, a raiva dela aumenta e vai para tipo assim, o foco dele não ia ser sair daquele ciclo. Eu falei assim, amigão, aconteceu o seguinte, você morreu. Ele falou, eu morri, eu vi que eu morri. Eu falei assim, então, mas você continua vivo, você continua aqui, não é? Fica em paz. E a sua avó, como é que tá? Ele falou, putz, a minha avó, nem sei se minha avó sabe que eu não voltei para casa. Então, olha como que a mente dele ainda estava perturbada, sabe, com essas coisas. Ele falou assim, não, mas eu estava avisando, né, para as pessoas para não ir, para não trabalhar com isso e tal, tudo mais. Eu falei, não, amigão, aqui desse jeito é assim, ó. A gente vai ter cuidado, a gente vai se preparar, entendeu? O saco de cimento não pode ser jogado lá de baixo para uma outra pessoa, tem que ser entregue, entendeu? A gente está justamente aprendendo isso aqui na escola, que a gente tem que usar equipamento, né? Usar um capacete, usar tudo. Aí ele voltava e falava assim, você acha que o capacete não ia estourar o meu pescoço do mesmo jeito, rapaz? E tal. Eu falei, não, calma, ia ter luva, você não estava com luva, ia ter bota. O pessoal não ia poder jogar, eles iam dar na sua mão, não é assim. Hoje em dia tem um caminhão que vai lá, ou a empilhadeira vai lá e pega lá de cima do caminhão e desce, aí as pessoas pegam lá de baixo, entendeu? Tem uma segurança para a coluna. Tem isso daí? Então ele foi pegando nesse adormecimento, tá. Sendo que eu não tinha me ligado, eu estava me sentindo meio mal uns 3 dias antes. E aí depois foi que eu me liguei, esse cara aí, meu, ele tava aí. Porque eu não tô pensando em ficar impulsando energia onde eu tô estudando, por exemplo. Eu tô nem aí, eu quero estudar, eu quero terminar, eu quero pegar aquilo que eu fui para pegar, mas não quero ficar, deixa eu ver se tem algum espírito por aqui. Não tem porquê. Já teve quando eu tava buscando outras histórias. Então o que aconteceu foi isso. E aí, no final das contas, coisas desse tipo acontecem o tempo inteiro com quem é médio, com quem é sensitivo. De repente, uma pessoa só sente, mas não vê. Ou a pessoa só sente, mas ela não tem a condição com o lugar. Então ela fica falando assim, aquele lugar é do mal, aquele lugar é ruim. Não é ruim. É que aquele espírito, ele está desgovernado, ele está atrapalhado das ideias, é isso. Mas logo, ele foi pegando no sono e depois já não estava mais lá. Então ele parou de perturbar. Eu vi até que as pessoas já deixou de ficar um pouco mais tensa. Um outro cara com medo de não aprender. Então assim, esse medo de não aprender era dele? Não era dele. Entre aspas, assim, ele vai ter o medo dele, né? Que ninguém vai, né? Vai ser... você que vai trazer o impulso para cá. Isso é culpa sua, assim. Isso aqui é responsabilidade sua. Eu fiz isso aqui. Mas tinha um vidro aqui, eu vou fazer aqui? Eu não vou fazer aqui. Mas vem na minha tela mental os negócios para me chutar um vidro. Então, é porque pode ser que você esteja captando esse outro tipo de energia. E aí você está agindo de acordo, não deveria agir de acordo. Já corta o mal pela raiz. Nem ficar brigando contra, não vou chutar nada não. Pense em outra coisa e sai fora dessa energia. Aconteceu com essa pessoa. Adormeceu e depois que aconteceu eu já não fiquei mais sabendo, não procurei saber também, não quis ir atrás e aconteceu isso daí. Mas o que aconteceu com os culpados? Com os caras lá que foi responsável, né, por ele ter tido a vida dele tirada ali daquela maneira, eles vão pagar no seu tempo. Isso daí também não é um problema meu e não é algo que eu vou atrás. E nem fiquei indo atrás. Quem será que foi que fez isso? Eu acho que quem será que foi que fez isso? Tá bastante já tá tendo que se enganar. Aí até o tempo mesmo de morrer e ter que olhar para isso daqui de frente, entendeu? Enfim, cada um vai pagar de acordo com aquilo com o que fez. Mas eu tenho que ter medo do que eu devo pagar? Não. Então assim, um cachorro que eu joguei pedra quando eu tinha uns 11 anos de idade, eu fiz um mal a ele. E por causa de mim, outros meninos foram lá e jogou também. Então assim, a esta energia eu vou ter que dar a minha contraparte. De repente me dá um impulso danado assim de querer cuidar de cachorros machucados. E eu não sei de onde que é isso. E é pelo negócio que eu causei quando eu estava lá na minha infância. Então são 500 mil possibilidades. Eu estou colocando aqui uma. Beleza? Bom, é isso. Esse foi o nosso caos de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações
e até um próximo vídeo. Valeu!